Olá, começa agora o Terças Mediarb. Muito bem-vindo ao nosso canal Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior e tenho ao meu lado a minha colega de bancada, Ana Barbosa. Você sabe que toda terça-feira, às 11h30, temos um encontro marcado aqui no canal Momento Arbitragem para tratarmos sobre temas relacionados à mediação, arbitragem e outros meios adequados de soluções de disputas. E queremos convidar você a estar com a gente até o final do nosso programa. Isso mesmo. Fica com a gente que você vai ter conteúdo de qualidade, informação atualizada e temas sempre palpitantes, polêmicos e relevantes para você. Assim você se atualiza sobre meios adequados de soluções de conflitos e também, naturalmente, acrescenta um pouco mais de conhecimento. Mas, claro, a sua participação também é super bem-vinda. Por isso, na área de chat, você pode fazer seu comentário, sua pergunta, sua sugestão de pauta e até mesmo sua crítica construtiva. Tudo é bem-vindo. A gente vai gostar muito de receber a sua interação. Portanto, fica com a gente até o final. Eu quero destacar para vocês que quem é inscrito no canal Momento Arbitragem tem benefício. Você sabia disso? Não sabe? Então anote aí. Quem é inscrito no canal tem R$ 80 de desconto em qualquer produto, curso ou serviço oferecido no nosso site momentoarbitragem.com.br. Só em ser inscrito no canal. Então não custa nada para você e você ainda ganha. Logo abaixo do vídeo é só apertar o botão inscrever-se que você se inscreve. É de graça e é rapidinho, não leva nem um instantinho, você já estará inscrito no nosso canal. Aproveita ao longo aqui da semana e visita as centenas de vídeos que estão disponíveis no canal. Temas super bacanas e tenho certeza que você vai gostar. Agora chega de enrolação, vamos ao que interessa, e é a minha colega de bancada, Ana Barbosa, que sempre tem a missão de selecionar e, claro, anunciar aqui para a gente o tema do nosso dia. Ana Barbosa, mais uma vez, bom dia para você, ótima semana e muito obrigado aqui pela parceria com a gente. O que a gente tem para conversar hoje, Ana? Bom dia, professor. Bom dia a você que acompanha o Terças Mediarb. Pois é, a gente tem mais um tema interessante, como sempre a gente traz aqui. Hoje a gente vai falar de contratos de infraestrutura e arbitragem, né? Como é que esse conjunto, né, harmoniza e funciona bem e se aplica aí nas possibilidades, né, empresariais aí para a solução de conflitos. Então é esse o tema de hoje, professor. E E, eu Ana, espero que você goste. a gente precisa ser sempre aqui muito transparente, né, verdadeiro e, naturalmente, dar os créditos a quem merece os créditos. E é claro que essa ideia do programa de hoje veio de uma matéria publicada no site J, que é um dos veículos que dão bastante atenção ao assunto arbitragem. O Jota tem sempre um lado aí muito dedicado a dar informações sobre arbitragem. Então, ele publicou uma matéria que a Ana vai mostrar aqui para a gente, falando sobre o crescimento da arbitragem em contratos de infraestrutura e o maior o crescimento efetivo, né, de casos de arbitragem que envolve o tema infraestrutura no Brasil. Então, ela vai abrir aqui a matéria e a gente vai aqui render as nossas homenagens ao Jota pelo excelente material que produziu, e, naturalmente, aqui, fazendo os devidos créditos, vamos ler alguns pequenos trechos para que a gente possa, então, fazer os nossos comentários sobre aquilo que vamos ver aqui, e aí vou devolver a palavra para Ana Barbosa poder fazer aqui o destaque dos pontos que mais chamam a atenção aqui da matéria. Ana, fica à vontade. Beleza, Ana, professor. talvez se puder ampliar um pouquinho, se conseguir, acho que fica melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um. Veja se melhorou. Melhorou, melhorou. Melhorou? Pronto. Sim. Está aqui o Jota, né, o site que o senhor mencionou, a plataforma. Essa postagem é aqui do dia 2 de outubro, então bem recente, né, da semana passada. E ela trata exatamente, professor, de arbitragem em infraestrutura, né, trazendo como manchete um destaque do crescimento dessa arbitragem em infraestrutura, ou seja, em contratos de infraestrutura,
né? Mas fazendo uma ressalva, né, sobre a insegurança jurídica, que ainda é um obstáculo nesse setor, né? E aí traz aqui um detalhe de que os contratos do segmento representam até um quinto dos novos casos em câmaras arbitrais que oferecem mais previsibilidade aos olhos dos investidores. Então, reforçando a importância da escolha da arbitragem, né, e das câmaras privadas de arbitragem, né? Ela traz um panorama, né, que comenta aqui na parte introdutória sobre a arbitragem, ou o Instituto da Arbitragem, né, como sendo importante, um instrumento importante para a solução de conflitos de infraestrutura no nosso país, né, e faz também um contraponto, né, com a questão dos processos judiciais, da demora, né, do custo, né, do andamento do processo. E destaca que essa escolha de resolução extrajudicial tem sido prioridade em função, inclusive, né, da questão dos contratos, e a gente sabe que para empresas tempo é dinheiro, né, para a gente para a empresa mais ainda, então as soluções, a celeridade para a solução de uma controvérsia num contrato desse porte, dessa magnitude, também é bastante significativa, né, para influenciar na escolha da arbitragem. Ela cita aqui, professor, o crescimento e menciona a pesquisa da professora Selma Lemes, que já esteve conosco no programa e que já foi também abordada, né, nos encontros anteriores, mas ele traz Uma das aqui, autoras da lei de arbitragem. É bom sempre a gente exatamente, deixar bem destacar, né, registrado, professor? né? E aí ele remete aqui, né, à edição de 2017 dessa pesquisa, né, e comparando, então, um crescimento de 5 pontos percentuais, né, em média, aqui, ao ano, com relação aos processos arbitrais, esse tipo de processo arbitral, né, e traz aqui um comentário de que em 2020 quase 9% do total de novos casos de arbitragem, né, eram de infraestrutura, também demonstrando como esses contratos são significativos, né? E trazendo para os anos seguintes, né, 8,5% em 2021 e 11% em 2022. E aí, uma pesquisa também relatada aqui com relação a câmaras em atividade no Brasil, a matéria cita a CâncerCBC, né, destacando que essa parcela chegou a 20% no ano passado, ou seja, no ano de 2023. Ou seja, Então, 20% dos casos que tramitam lá no câncer CBC se referem a arbitragens envolvendo de infraestrutura, infraestrutura, né? isso. E aí ele Perfeito. segue, professor, justificando aqui o crescimento, né, exatamente pela segurança jurídica que a arbitragem permite, né, uma vez que os contratos têm clareza nas definições de como será conduzida a arbitragem ou na escolha, né, das câmaras que têm clareza nos seus procedimentos e regulamentos, né, e traz novamente a menção, né, de que o setor de infraestrutura ele é bastante complexo, né, ele envolve contratos de longo prazo, né, grandes investimentos e, às vezes, por vezes, né, parcerias, envolve parcerias público-privadas. Então, por conta de tudo isso, né, ele requer os requisitos que a arbitragem consegue trazer, né? A questão da celeridade, a questão da clareza, a questão da, do sigilo, né? Da confidencialidade. Enfim, ele avança aqui dizendo que esses contratos, pela natureza deles, estão sujeitos a variações de ordem econômica, regulatória e tecnológica, por isso a complexidade ao longo da sua execução, e isso pode desencadear disputas, né, desentendimentos, enfim, entre as partes envolvidas. E a arbitragem surge exatamente como uma ferramenta que vai conseguir lidar com essas questões de forma eficiente para que esses projetos continuem avançando sem a possibilidade de interrupção que possam, né, acontecer como acontece nos litígios judiciais.
né? Então, ele traz todo esse embasamento para justificar e reforçar, né, a importância da escolha da arbitragem. E aí eu vou me aventurar a fazer um acréscimo aqui, professor, pedindo a licença, né, a licença poética aqui, a autoria ao autor do artigo, enfim, mas falar também da questão do dispute boards, né, que a gente já mencionou aqui também, e como se trata, né, de complexo, de contrato complexo, de infraestrutura, de longa duração. Um outro instituto que também, né, poderia ser pensado como auxiliar para esse tipo de situação seria o uso da dispute board, né, onde ele vai acompanhando o contrato e atuando para que esse contrato tenha continuidade ou para que a sua execução, né, não tenha interrupção e, além dele, a arbitragem para tratar aquelas questões que não conseguiram ser encaminhadas, né, no curso do dispute board, né, e aí precisam ser levadas à arbitragem para serem sanadas com a velocidade e a confidencialidade requerida, né? Então, é esse o É, tema de hoje aí, para a acho que gente... essa matéria do Jota aqui, ele traz algumas questões muito interessantes. Ele fala no crescimento, né? E ao mesmo tempo que ele justifica o crescimento, ele justifica baseado na segurança jurídica que a arbitragem oferece para resolver, mas ao mesmo tempo ele pontua que ainda tem muita insegurança jurídica no país e que talvez só não cresça mais também por causa da insegurança jurídica. Então, a segurança jurídica justifica o crescimento da arbitragem, a sua consolidação. Claro que não é só a segurança jurídica, é a celeridade na solução, é a economia que ela representa. Até porque em um trecho dessa reportagem do Jota, ele destaca lá um exemplo de um conflito específico, né? Que já tramitava há 11 anos no Poder Judiciário, e quando então eles resolveram levar esse conflito para a arbitragem, lá, inclusive, que foi resolvido pela Câmara, o CAN-CCBC, teria resolvido o caso totalmente em 2 anos. Então, só para ilustrar a diferença brutal de tempo de solução que seria no judiciário do que seria para a arbitragem. A gente viu agora, recentemente, um caso muito emblemático, né, envolvendo também, lá no estado do Rio de Janeiro, a compra do terreno pelo Flamengo, né, um terreno na região central do Rio de Janeiro ali, e o Flamengo comprou esse terreno, né, foi feito um edital, ele comprou o terreno da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse terreno envolvia ali direitos de investidores que eram administrados pela Caixa Econômica Federal, então tem uma discussão se seria da Caixa ou não, então houve um ato de desapropriação, desapropriado levou a praça ao leilão, e aí o Flamengo foi lá e arrematou. Mas claro que isso virou um imbróglio jurídico tremendo, né? Guerra de liminares para cá, para lá, porque a Caixa, entendendo que o imóvel valia muito mais do que efetivamente foi desapropriado, e aí entrou com várias ações, e a Prefeitura defendendo a posição da Prefeitura, o Flamengo defendendo os interesses dele. Era aquela típica discussão que se arrastariam anos, décadas, provavelmente décadas, até terminar. Até porque existia uma discussão se tinha que ser justiça estadual, se era justiça federal, foi para a justiça federal, depois para a justiça estadual, depois voltou para a justiça federal. Isso porque tinham pouquíssimos meses de discussão, estava bem no princípio da discussão. Teve liminar, a liminar foi cassada, teve outra liminar que também. Então, a guerra que estava se desenhando, tornando um caminho de muita insegurança até para o Flamengo, porque o Flamengo queria construir um estádio, né? Queria, não quer construir um estádio nesse terreno, e evidentemente é um investimento de altíssimo valor, né? Envolve cifras na casa de bilhão, então cifras altíssimas,
E aí você fazer isso Não podia correr o risco numa de terra depois tão perder, né, professor? litigiosa, né? Exatamente. Você tem dificuldade até de atrair investidores que queiram entrar no projeto, etc. Então, o que que se fez ali? Você veja que quando também há vontade política para isso, o que se fez foi, nesse caso, foi uma mediação. A mediação proporcionou, em 60 dias, acho que não chegou nem a 60 dias de mediação, menos que isso, proporcionou um acordo entre a União Federal, a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Flamengo, né? E o Clube Flamengo. Ou seja, fez um acordo que envolveu todas as pontas, envolvendo todas as pontas da segurança jurídica, para que o assunto seja de fato que o acordo aconteceu num dia, no dia seguinte já houve o ato formal de entrega, é uma entrega simbólica, De claro, das chaves transmissão do terreno, da da chave, né, posse, da transmissão da posse. É. posse do terreno para o Flamengo já, porque a mediação proporcionou. Então, é só para mostrar que, é claro que aqui a gente não está falando de arbitragem, a gente falou aqui de mediação nesse exemplo do Flamengo, mas é só para ilustrar que quando a gente começa a pensar em outros meios de solução de conflitos, que não seja o caminho convencional do processo judicial, a gente encontra um horizonte de outras possibilidades de boas soluções. Esse exemplo do Flamengo é um exemplo extraordinário, que mostra uma agilidade, uma eficiência assim singular, fantástica, mas outros, como o outro exemplo que foi citado na matéria do Jota, em que um caso que já estava há 11 anos, muito longe de terminar, quando resolveram migrar esse caso para ser resolvido por arbitragem, em 2 anos ele foi completamente resolvido. Então, é só para ilustrar que realmente há muitas justificativas que levam ao interesse de se resolver casos de grande envergadura, como são normalmente os casos que envolvem contratos de infraestrutura, através da arbitragem ou, por que não, da mediação. E você introduziu aí a ideia do dispute board. O dispute board é uma ideia fantástica, é uma ideia em que você, ao fazer um contrato de infraestrutura ou outro tipo de contrato, mas aqui usando o exemplo do nosso programa, a fazer um contrato de infraestrutura, você celebra a constituição do Comitê de Resolução de Disputas, que vai acompanhar, que é conhecido como Dispute Board, que vai acompanhar a execução desse contrato, vai monitorar, vai interagir com as partes. É um comitê formado por profissionais qualificados e escolhidos pelas partes, que conhecem da matéria que vai ser objeto daquele contrato, tem propriedade técnica para, se houver existir qualquer problema, qualquer interseção na execução desse contrato, há uma interferência qualquer, um mal-entendido, algum tipo de questão que precisa ser resolvida, ele evita que a obra atrase, paralise, que isso traga desdobramentos de prejuízos, de atraso no cronograma, de perda de material, de refazimento de pedaços da obra, coisas dessa natureza, ele consegue agir rapidamente, né? Praticamente em tempo real, porque ele é quase que uma testemunha especializada e técnica que acompanha a execução do contrato. E se acontece um problema, ele está vendo o que acontece e ele é chamado a resolver esse problema. Então, o comitê soluciona. E acaba que o custo fica muito acessível, sobretudo até porque o custo do comitê já pode, e normalmente é isso que acontece, ele já está incluído no custo do contrato. Ele faz parte de um ônus do contrato. Então, as partes já estão pagando por aquilo. Logo, torna a solução muito econômica e rapidíssima, evita contratempos. Claro que não é uma solução definitiva, você até pode resolver depois a insatisfação com alguma solução que o comitê dê através de uma arbitragem, ou no caso de um processo judicial, você até pode resolver, mas é uma solução eficaz e que os indicadores aí mundiais apontam que a chance de uma arbitragem mudar o entendimento que o comitê teve lá atrás é pequena, é bem pequena, ou que o processo judicial mude é bem pequeno. Por quê? Porque eles são profissionais que conhecem da matéria, foram escolhidos pelas partes,
têm uma qualidade técnica e estão acompanhando o contrato, então conhecem o contrato tão bem quanto as partes. Uhum. Ainda até melhor, porque ele conhece com neutralidade, enquanto a parte olha sempre sob o viés do seu interesse. E ele olha sob um viés de neutralidade. Então, é fantástico. A combinação da previsão do dispute boards e da arbitragem, e por que não, nesses Da contratos mediação, né, de professor? envergadura, e por que não também a mediação. Esse combo extraordinário de mediação, dispute board, ou comitê de resolução de disputas e arbitragem, cria um horizonte de segurança jurídica e de boas soluções, né? Que viabilizam e justificam e até explicam por que a arbitragem nesse setor vem crescendo robustamente. E, claro, ela é a cereja do bolo. Todo mundo que estuda arbitragem, que gosta desse caminho, os advogados, todos querem que tenha a previsão de uma arbitragem, porque é uma solução rápida, econômica, eficiente, e quem quer trabalhar como árbitro, por exemplo, ou quer advogar nesses procedimentos, também sabe que vai ter condições de ter uma bela remuneração por esse trabalho, porque, evidentemente, a gente está falando de casos de alta envergadura econômica, então implica em boa remuneração dos profissionais envolvidos. Então, há um sonho que alimenta, né, todos aqueles que estudam o assunto arbitragem, fala, poxa, a gente quer atuar também em obras de infraestrutura. Eu, por exemplo, recentemente tive meu nome cogitado por uma grande arbitragem de infraestrutura, não cheguei a ser definitivamente o escolhido, mas só em ter meu nome cogitado entre aqueles que estavam figurando nos possíveis árbitros, eu já fiquei empolgado com a possibilidade de atuar no caso. Porque, é óbvio, a gente quer poder atuar em grandes casos, em casos importantes, não só pelo retorno econômico que ele vai proporcionar, e evidentemente ele vai proporcionar um bom retorno econômico, mas também, claro, porque você vai lidar com um caso de muita importância e isso envolve um reconhecimento do seu trabalho, da qualidade, né, do seu profissionalismo, é uma certa coroação daqueles que Uhum. se dedicam a fazer um bom trabalho. Então, Uhum. é algo disputado. Quem está estudando arbitragem, quem está atuando com arbitragem, quer atuar também nesse segmento, e para esse segmento quer que a arbitragem seja o caminho, e aí eu diria Sim. complementarmente, não só a arbitragem, mas a mediação, como a gente pegou o exemplo da questão do terreno aí do Do terreno. Flamengo. Claro que nem estou dizendo uma questão tão vultosa quanto outras obras de infraestrutura, mas é só para ilustrar que realmente. E aí é importante dizer por que a matéria do Jota falou também de dificuldades de segurança jurídica. Porque quando a gente está falando de contratos de infraestrutura, de grandes obras, em construção de rodovias, indústrias, ferrovias, né? Hidrelétricas, coisas dessa natureza, ou seja, grandes pontes, túneis, obras assim, bem metrô, grandes obras como essas, a gente está falando de questões extremamente complexas e questões que praticamente certo que, de um lado, haverá a administração pública, o Estado, a União, né, o município, como parte interessada na realização daquela grande obra para atender o interesse público, o interesse da sociedade, etc. Então, óbvio que aí envolveu a administração pública, você já imprime ainda mais complexidade e imprime uma teia de discussões legais sobre o que pode, o que não pode, o que é direito patrimonial disponível, o que não é. Então entra em cena toda uma discussão que permite às vezes alguma margem de interpretação, e essa margem de interpretação é que dá espaço para ainda alguma insegurança jurídica. Por isso que os especialistas, que inclusive aí foram mencionados na matéria, né, com o professor Joaquim Muniz, lá, que é presidente do CONIMA e tal, e que é um estudioso importante do assunto, e outros professores O também presidente do conhecidos, Câncer CBC, né? presidente do Câncer Rodrigo CBC, Fonseca também. né?
professor também lá da FGV, então vários professores aí ouvidos também falaram em utilizar os contratos FDICs e tal, que são modelos internacionais que imprimiriam ainda mais segurança jurídica, embora esse modelo ainda esteja meio que engateando aqui no Brasil, mas é algo que tende a crescer, mas que, não obstante, isso ainda não tenha sido efetivamente adotado em cada caso, que ainda assim, apesar dos pesares e de uma ou outra dificuldade de discussão, de interpretação, a arbitragem tem se mostrado o cenário mais confiável e mais diligente e eficiente para resolver esse tipo de problema, né? Esse tipo de complexidade e de assunto ser resolvido na cena da arbitragem. Então é isso, Ana. Te devolvo a palavra aqui para outras considerações. Eu queria completar, professor, também vendo o seguinte, que esses players, né, eles são, como o senhor falou, são vários, né, que tornam o contrato complexo, que envolvem grandes valores, né, recursos vultosos, e que o que eles têm em comum, né, apesar de surgirem controvérsias, né, e precisarem recorrer aos institutos ou da mediação ou da arbitragem, né, quando é, o dispute board, por exemplo, não conseguir sanar, que todos têm o interesse em o bom andamento do contrato, né? Ou seja, o bom andamento da obra, ou, enfim, o cumprimento daquilo que está previsto, como o caso que o senhor falou do terreno do Flamengo, né? Então, tinha a prefeitura, tinha o Flamengo, tinha a Caixa Econômica, né? Tinha o interesse na venda, foi feito um edital, apareceu o comprador, interessou-se em comprar, depois veio o outro interessado que queria a venda, a Caixa, mas achou que o valor, né, não poderia ser outro, enfim. Mas todos tinham o mesmo interesse, que era efetivar a venda daquele terreno, né? Então, o que eu quero trazer é que, para esses outros exemplos que a gente leu aqui, né, e que o senhor citou como ilustração, é que todos os players eles vão ter o interesse no andamento, na evolução. Né? Ninguém tem o interesse em parar, em embargar, em atrapalhar, em desistir. O que, na verdade, o interesse é em seguir. Agora, em dados momentos, vai precisar pontualmente, né, tomar decisões ou pedir, né, a um terceiro ou pedir auxílio para tomar decisões que auxiliem nesse andamento, porque de alguma forma, né, aconteceu algum evento ali que atrapalhou o andamento, mas ele vai ser esclarecido, resolvido, enfim, decidido, e depois o curso segue normalmente. Eu queria só fazer esse destaque, porque para que isso tudo funcione, né, e traga o resultado esperado e a segurança jurídica e tudo mais, né, precisa que os players tenham esse sentimento comum, né, de que a gente quer que ande, precisa esclarecer as controvérsias e superar esses pontos, mas a gente não quer interromper, até porque, né, existem até amarrações contratuais, ou às vezes multas, ou às vezes penalidades, enfim, né, e além dos próprios compromissos, né, em fazer a entrega daquilo que foi assumido, né, que está por trás daquele contrato. Então, só fazer esse destaque, né, de que talvez esse sucesso ele também esteja atrelado, né, por essa vontade, né, comum, ou por essa necessidade comum de que o contrato, de que a flua, né, ele seja cumprido, apesar de possíveis percalços que precisam de ajustes, mas que ele retome o curso normal e ele chegue no resultado esperado, né? No resultado contratado, no momento ali Exatamente. da assinatura. Acho que você fez uma boa síntese de tudo isso, né? Mostrando as virtudes, né, que esses métodos podem oferecer para ajudar a resolver o problema das pessoas que nesses diferentes cenários, no final, acabam tendo um eixo. Elas querem avançar, quando está falando de uma obra, querem avançar, querem concluir,
Cada um tem o seu ponto de vista sobre algum aspecto, alguma controvérsia que surgiu, mas isso não significa que não quer o cumprimento do objeto daquilo que foi originalmente contratado. Querem o cumprimento e, naturalmente, as contraprestações no equilíbrio que entendem que seja adequado, etc. e tal, e, eventualmente, recompor algum prejuízo, discutir alguma responsabilidade sobre algum acontecimento, coisas dessa natureza, mas isso não significa que não se queira um objetivo convergente. E aí, claro que essas metodologias que simplificam, que fomentam, inclusive, o espaço para uma solução autocompositiva, meio que maximizam as chances da solução autocompositiva, elas são muito bem-vindas, mas que ainda quando não se torna viável a solução autocompositiva, eles são mais pragmáticos e menos burocráticos, mais assertivos e, evidentemente, mais ágeis e eficientes para entregar essa resposta de uma forma pronta e definitiva, e aí com a virtude da arbitragem de ser uma sentença irrecorrível, né? E isso é um dos pilares da ideia da solução ser rápida. Por que que no judiciário não é rápido, ainda que um juiz de primeira instância possa agir rapidamente? Porque existem um sem número de outras possibilidades de recursos e discussões que tornam ali imprevisível o tempo final de solução. Então, como naquele exemplo que foi citado na matéria do Jota, que já levava 11 anos e que estava longe de terminar, da mesma maneira, você poderia ter aí 10, 15, 20 anos uma discussão em um outro contexto que se resolveria em 1, 2 anos, né? Envolvendo uma arbitragem, mesmo que tenha como parte entes da administração pública, você consegue ter soluções de 1, 2 anos, quando muito, 2 anos e meio, 3 anos estourando. Você tem um caso que levaria mais de uma década, você tem uma solução em 20% desse tempo, é bom demais, né? É uma solução muito, muito mais efetiva e eficiente do que seria no outro cenário. Então, esses são os alentos. E aí são justificativas muito plausíveis para que se queira ir pelo caminho da arbitragem. E aí a gente volta a dizer, mas não ter o direito ao recurso, que muitos entendem ser talvez uma possível desvantagem, é algo que deve ser debelado desse mindset. Olha, você não tem o direito ao recurso, mas você tem o direito a escolher. Você Uhum. troca o direito de recorrer pelo direito de escolher. E o direito de escolher é muito mais caro e precioso do que o direito de De recorrer, recorrer, né? exatamente. Recorrer, até porque os recursos vão, além de estender o processo indefinidamente, além de tornar muito mais cara a disputa, porque deixa uma solução em aberta por muitos e muitos anos, e isso tem uma repercussão econômica estrondosa, então torna a disputa muito mais cara, torna também muito mais incerta, porque tem várias instâncias pela frente, e pode ter idas e vindas nesse caminho, tornando ali algo meio esquizofrênico, meio maluco. E precisa ser encarado que isso nem sempre é efetivamente decidido pelo próprio julgador, como a gente tem visto acontecer. Os julgadores estão muito sobrecarregados de processo, eles têm uma equipe de trabalho numerosa, né? E acaba que se delega em boa parte, se não quase totalmente, a missão jurisdicional a membros dessa sua equipe, que não são magistrados, que não estão ali na função, não, pelo menos não deveriam estar ali na função jurisdicional, estão na função de mero assessoramento, Assessor. de mero apoio técnico, mas, no fundo, acabam carregando a verdadeira missão de analisar e julgar. E não é isso que a sociedade quer. Então, Uhum. você não só não escolheu o juiz, como você também não escolhe o assessor, e vai ser um desses aí que vai decidir. Na arbitragem você vai escolher os árbitros. Então, essa é uma diferença brutal, né? Quem estiver acompanhando as recentes notícias
daquela investigação que tem sobre venda de sentenças que envolveriam assessores de ministros de tribunais superiores, e eu não vou dar nome nenhum aqui, porque a gente não quer criar nenhum mal-estar para ninguém, mas está rolando, é público e notório, tem várias matérias de vários veículos de imprensa dando notícia dessa investigação. Nessas matérias, segundo os relatos das matérias dos jornalistas, a Polícia Federal não teria ali feito nenhuma ponte que crie conhecimento e anuência dos magistrados, dos ministros, mas cria a ponte com os assessores. Então, ou seja, os assessores supostamente estariam vendendo decisões favoráveis para um ou para outro, sem o conhecimento, sem a anuência, nem o benefício, nem o conhecimento do ministro a que ele atua. Mas isso, se por um lado nos alivia o coração de dizer, pô, o ministro não está envolvido numa coisa tão vexatória e vergonhosa como essa, tão aviltante para a sociedade como essa, se por um lado nos conforta o coração, por outro, fotografa uma situação tão delicada quanto, que é como que os juízes não sabem? Por que eles não sabem? E aí a reportagem, hoje mesmo eu publiquei nas minhas redes sociais, a reportagem mostra que por que eles não sabem? Porque eles não têm tempo de ler. Então, eles delegam os assessores que estudam os processos, que elaboram as decisões, e eles não têm tempo nem de ler as decisões que os assessores prepararam para eles. Então, eles só assinam, e às vezes nem assinam diretamente, porque a assinatura é digital. Então, se você der o seu token e a senha para um assessor, ele mesmo assina em nome do magistrado. Então, no fundo, isso acaba fotografando que a engrenagem está deturpada, não era para ser assim, era para o magistrado julgar. Só que ele não está julgando. E todo mundo está fazendo vista grossa para isso, que ele está sobrecarregado, e tadinho do juiz que ele está sobrecarregado, então eu aceito que, em nome da produtividade, ele possa entregar os seus assessores para fazer o trabalho que deveria ser exclusivamente dele, porque é Uhum. uma atividade indelegável. A judicatura é indelegável, a jurisdição é indelegável, só que ele acaba delegando. Não delega a assinatura no sentido formal, que ainda vai constar o nome dele lá, do magistrado, como sendo o responsável por aquela decisão, mas no sentido operacional e intelectual, pragmático, portanto, ele acaba delegando, que rouba a essência da ideia da jurisdição ser indelegável. Então, isso Uhum. é muito ruim para a sociedade. A sociedade não quer isso, nem a administração pública quer isso. Então, a própria administração pública falou: olha, eu quero o meu caso examinado por quem vai cuidar do meu caso, quem vai estudar o meu caso, quem vai ter tempo e atenção, vai poder valorizar o meu caso, olhar para ele com todo cuidado, com todo zelo e decidir. Então, eu escolho os árbitros. Ótimo. E eu vou escolher árbitro que tem disponibilidade de tempo para se dedicar ao caso. Vou remunerar bem esses profissionais, mas eles vão ter disponibilidade de tempo para se dedicar ao caso. E isso faz brutal diferença na Diferença. qualidade do produto final que vai ser entregue, né? Uhum. Então, esses são pontos assim de grande valor. E claro que as nossas críticas aqui são pontuadas no sentido de construir, né? Da gente confrontar com o modelo que sistemicamente está acontecendo e que está infeliz, está mal estruturado. Mas, se é assim, isso só reforça o argumento e as vantagens da gente escolher as metodologias onde as partes estão empoderadas, onde elas têm autonomia e elas escolhem as pessoas que vão cuidar daquele caso. E isso estamos falando de mediação e de arbitragem. E de dispute board também, onde você também escolhe os profissionais. Isso faz gigantesca diferença na qualidade e na eficiência das soluções que serão apresentadas ao caso. Então é isso, é o nosso recado aqui. Quero dar a palavra aqui para você fazer suas considerações finais e a gente poder encerrar o nosso programa de hoje aqui com chave de ouro. Já, professor. Eu queria só lembrar que
essas informações estatísticas, vamos dizer assim, né, que o senhor comentou aqui, elas estão disponíveis no Anuário Justiça em Números, né, que está disponível no site do CNJ, que pode ser baixado, pode ser analisado, né, e lá se vê claramente o tamanho, né, do judiciário em termos de volume de processos, processos em estoque, processos movimentados, número de magistrados, número de servidores, custo, né, do judiciário, arrecadação do judiciário. Então, isso que o senhor pincelou aqui rapidamente, é, pode ser visualizado, né, pode ser analisado, inclusive abrindo por, por estado, né, por tribunal, em termos de performance, né, em termos de dimensionamento. Então, assim, quem tiver mais interesse, curiosidade, enfim, quiser dar uma analisada nesse material, vai ter mais de perto essa visão, né, de como, de qual, do raio-x, né, da fotografia, né, do judiciário e, por conseguinte, né, dos tempos de permanência dos processos, né, e de demora, enfim, em, em, em chegar a uma sentença, em chegar a uma solução, e mais ainda, né, essa correlação, né, de número de sentenças versus, né, quantidade de magistrados e horário, tempo, né, vamos dizer assim, de dedicação, de trabalho que faz, que contribui, né, para essa, vamos chamar de morosidade, né, ou para esse gargalo, né, engarrafamento aí de processos, no processos judiciais, né, que não andam, né, só crescem, não baixam e não de fato não solucionam as controvérsias, frustrando as expectativas, né, de quem busca o acesso à É justiça isso, Ana. penitenciária. Obrigado mais uma vez, foi show. Quero pedir para você que está nos assistindo, pô, dá o joinha aí para gente, curtiu, gostou do conteúdo? Não deixa de dar essa moral aqui. A gente vai ficar muito feliz com a sua manifestação de satisfação com o conteúdo do nosso programa. Mas, além disso, se inscreve no canal, curta, comente, não deixe de fazer o seu comentário, isso é muito importante para a gente. E compartilha à vontade nas suas redes sociais, tá bom? Beijo no seu coração, muito, muito obrigado por sua audiência. Você já sabe, anota aí na sua agenda. Na próxima terça-feira, às 11h30, você tem encontro marcado aqui com a gente no programa Terças Mediarb, no canal Momento Arbitragem. Um abraço, até o próximo programa.